Vamos falar hoje com o nosso convidado especial, Marcos Vasconcelos, vindo direto de Belo Horizonte, CEO da Puzzle, uma empresa de software. Marcos, bem-vindo ao Pode Coil, tudo bem? Tudo ótimo, Will. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Como é que foi essa trajetória? Como é que foi você querer entrar nesse meio? Me conta um pouco sobre você. Eu comecei no concreto, já vão para mais de 16 anos. Dia 4 de janeiro de 2010, especificamente, foi quando eu entrei na primeira central de concreto e quando eu comecei minha expertise no ramo de construção civil. Foi logo depois que eu formei em 2009 no ensino médio. Então, comecei a adquirir minha expertise e comecei a ficar fascinado pelo mundo de tecnologia. Acho que a primeira tecnologia, o primeiro sisteminha que eu comecei a interagir mais foi o Excel. Então, é legal porque Bacana. Eu falo que o Puzzle praticamente nasceu do Excel. Eu acho que, igual toda startup, a gente enxerga dores, mercados e necessidades que precisam existir. E, naturalmente, eu fui construindo vários sisteminhas em Excel, em VBA e macros, criando toda a parte estatística da concreteira, todos os sisteminhas eu fazia em Excel. Então, eu diria que foi daí que surgiu a Puzzle. Então, já veio buscando já do Excel, já veio trabalhando, pensando no futuro em construir uma empresa. Bacana. Perfeito. O Excel é uma ferramenta que todo engenheiro utiliza. Eu falo que ele é indispensável, mas, ao mesmo tempo, ele é muito flexível. Então, você precisa não só ter um Excel, que é um sistema flexível, mas, assim como todo sistema, ter auditoria, travas e funções que você precisa cercar melhor. Então, foi aí que começou a surgir a Puzzle. E, para quem não sabe, Puzzle é P-U-Z-L, é uma abreviação de puzzle, que na tradução direta do inglês é quebra-cabeça. E a gente sempre pensou, poxa, a concreteira é um grande quebra-cabeça. E a ideia foi exatamente organizar todas essas peças para poder melhorar todos os processos de uma concreteira e da construção civil em geral. A Puzzle ela é uma empresa de desenvolvimento de software. Nosso carro-chefe é o Puzzle Mix, que é um sistema para concreteiras, mas ao mesmo tempo a gente já vem inovando, lançando buscando novidades. E a ideia é entrar em mercados nichados igual ao concreto, mas relacionados à concreteira, a própria construção civil, as obras. A gente pensa muito nas indústrias de pré-moldado, pedreiras. Então, existem mercados nichados relacionados ao concreto e que a Puzzle ela tem a expertise para atuar em conjunto a esses mercados também. E falando, pessoal, em concreteira, nada mais do que falar do nosso patrocinador oficial, patrocinador master, Super Beton Concreto Argamassa. Em 11 cidades, presente em todo o estado aí de Santa Catarina. Pensou concreto? Pensou Super Beton. Marcos, vamos então bater um papo, vamos conversar um pouco sobre esse setor, o que tem nessa era digital aí de novidade, o que está vindo. Inclusive, as pessoas querem saber o que tem de novidade, de interessante, né? Vamos falar assim. Marcos, me diz uma coisa, quando começou a virada digital? Quando que o concreteiro, a pessoa da área, né, o engenheiro, qualquer um desse setor, voltado para esse setor, quando que ele pensou, opa, acho que temos que entrar nesse mercado? Não, legal, Will. Deixa eu só fazer um adendo, você pontuou sobre a Super Beton, é um cliente nosso também, é um cliente da Puzzle, um dos primeiros clientes do Puzzle Mix. E eu acho legal falar da Super Beton, até porque eu tenho muito orgulho de ter a Super Beton como cliente, mas ela utilizou os sistemas dos principais concorrentes da Puzzle. Então, por que isso é legal? Ela escolheu a Puzzle e a Super Beton é uma empresa que vem crescendo muito, acredito que seja a maior concreteira de Santa Catarina. E, sem dúvida, o know-how, toda a expertise da Super Beton contribuiu para esse crescimento, mas a Puzzle também. A Puzzle, eu tenho certeza que ela contribuiu para essa evolução da Super Beton, para esse crescimento, entendendo a necessidade da Super Beton, entendendo tudo que ela precisava ter para crescer. E eu acho que é uma parceria incrível. Ah, que bacana. Então, a Super Beton ela veio caminhando junto com você nesse processo de crescimento. Afinal de contas, são 11 unidades e a Puzzle veio aí participando desse processo todo, então. Veio caminhando junto. Agora, falando sobre essas transições tecnológicas, né? Igual eu falei, entrei no concreto em 2010. Eu acredito que já nessa época, já em 2010, a gente teve uma grande transição, que foi o surgimento dos sistemas em nuvem.
A AWS ela se posicionou mesmo em 2006, até um pouco antes, mas logo que eu entrei no concreto em 2010, eu já consegui usar um sisteminha que era o Dropbox. O famoso Dropbox, né? Quem que não usou o Dropbox? Uma pastinha em nuvem, então você não tinha só o Excel agora enviar a planilha por e-mail para lá e para cá, você conseguia deixar a planilha dentro do Dropbox disponível e acessível para outros colaboradores da empresa. E, naturalmente, foi surgindo essa ideia de migrar sistemas antigos para a nuvem, para poder ganhar uma escalabilidade. Sempre que a gente fala em tecnologia, a gente tenta pensar em escalabilidade. E depois dessa virada de chave para a nuvem, começaram a surgir APIs. APIs são formas de você conectar sistemas, e isso começou a crescer, porque você podia desenvolver uma aplicação menor, conectar naquele sistema maior e fazer o que você sabia fazer de melhor. Era uma parte do que você era especialista conectado a um sistema grande que às vezes não conseguia cobrir aquele pedacinho pequeno. E depois das APIs, agora mais recente, a gente vê a chegada, mais uma transição tecnológica, que é a IA. Bastante importante, inclusive, né? Muito importante. Eu acho que quem não estiver acompanhando a IA, ou mesmo quem não acompanha a tecnologia, vai estar sempre um passo atrás, vai estar sempre desatualizado. E só para pontuar mais uma coisa que eu acho muito importante, é que agora vem surgindo uma forma mais fácil de comunicar IA com IA. É o MCP Server. É um servidor, é um conector universal que vai fazer essa ponte de comunicação entre duas IAs. Antes, você tinha a API e você precisava comunicar com outro sistema, você linkava essas duas APIs. Por exemplo, a Puzzle tem inúmeras APIs dentro do sistema. Se a gente, por exemplo, vai conectar com as APIs de emissão de boleto do Banco Itaú, é todo um desenvolvimento que, se o Itaú modifica algo do lado de lá, eu tenho que modificar do lado de cá. E se eu quero conectar com a API do Bradesco, é um novo desenvolvimento. E a mesma coisa acontece se o Bradesco faz alguma alteração. O que o MCP entra para resolver? Ele consegue, caso o Itaú consiga criar esse MCP Server, o Puzzle consegue comunicar com o Itaú e facilmente já trocar para a comunicação do MCP com o Bradesco. E, de novo, entra uma escalabilidade. Você consegue... Acabo de entender, então, que essa API que a gente tinha, que a gente tem que estar mudando, digamos assim, isso nada mais é do que códigos que os bancos acabam trocando, posso dizer assim, para quem está vendo a gente? Pode. Daí, no caso, a IA ela veio para ficar mais fácil para poder fazer essa comunicação. Então, digamos que sai a API, entra a IA, para facilitar todo o projeto, inclusive para vocês que são da área, tecnologistas, fica muito mais fácil, né? Fica muito mais fácil, viu? Exatamente. E essa pressão, Marcos, essa pressão que teve, porque assim, eu vejo que o mercado da construção civil ele demorou um pouco para entender sobre essa questão de software, né? Então a gente acaba entendendo que não foi de um dia para outro, como uma montadora, por exemplo. Uma montadora de carro, ela troca de sistema quando ela vê que realmente é algo novo, tem que mudar. E a construção civil, a Puzzle, falando da Puzzle agora, como que a Puzzle enxergou isso? Como que a Puzzle viu essa virada de chave? Porque isso foi inacreditável. A Puzzle ela se posiciona hoje como líder de mercado em inovação, em crescimento, e a gente naturalmente sempre enxergou que as tecnologias que a gente tinha à disposição não estavam acessíveis para o mercado de construção civil. E foi onde a gente vislumbrou que existe uma dor, existe uma necessidade, e a Puzzle nasceu com essa naturalidade, enxergando as necessidades do mercado para a gente poder resolver o que precisava, e isso acaba sendo um problema que eu consigo rentabilizar, que eu consigo remunerar. Entendi. E a família, Marcos? Vamos falar um pouco de você, da família. Como é que a família entra nisso tudo? Porque você deve ser viciado em telas, scrolling, sempre estudando, se inovando. Como que fica a família com tudo isso? Eu falo que, lógico, a família é a minha prioridade, mas ela faz parte da Puzzle. Hoje eu tenho um filho, vai completar 3 anos de idade esse ano. Nossa, já 3 anos. A minha esposa, a gente está junto há 18 anos. Bacana. Então é muito tempo. Ela teve comigo do início, na parte ali mais sofrida. Acho que todo negócio, quando começa, ele é sofrido. Você tem que dedicar bastante.
tanto em tempo quanto os problemas que vão surgindo. E se você não tem a família para te apoiar, naturalmente você não consegue chegar onde a gente está hoje. E eu diria que a minha família foi fundamental para Puzzle estar onde ela está hoje. E tenho certeza que a gente ainda vai precisar muito, eu vou precisar muito da minha família para poder continuar crescendo. Né? Uma base, fundamental. Estrutura muito boa, né? É a base de tudo. Falou bem. Marcos, e uma pergunta pessoal. Você e família, hoje você vê a sua esposa trabalhando na empresa ou ela te dá suporte externo? Como eu digo externo, da seguinte forma: você chega em casa, você trabalha, você conversa com ela sobre... Tipo o William e a Fátima Bones. O William Bonner e Fátima Bernardes, perdão. Você tem essa relação de assunto com ela? Como é que funciona isso em casa? Ou eu falo que às vezes eu durmo falando e pensando da Puzzle. E ela super apoia, ela se envolve. No início, ela teve que trabalhar. A família tem que ajudar, né? E no início ela ajudava no financeiro, fazia alguns atendimentos. E, naturalmente, quando veio o nosso filho, ela precisou afastar um pouquinho, mas sempre me apoiando, sempre ajudando indiretamente, diretamente, de todas as formas que ela conseguia. E isso daí é muito legal e, igual eu falei, é importantíssimo para estar onde a gente está hoje. Marcos, há uma pergunta bem interessante. No setor da construção civil, né? Como o seu foco é concreteiras, dentro desse setor, o que você acha que puxou a parte de software para que eles acelerassem o processo? Né? A gente comentou isso um pouco antes até de a gente começar a entrevista, mas o que você acha que fez com que acelerasse o processo? Como eu te falei, as montadoras aceleram por causa da tecnologia e todos os outros fatores, né? Questão de velocidade de veículo, qualidade, economia, durabilidade. E hoje, dentro de uma concreteira, né? A Puzzle, dentro dessa parte de custo, de prazo, como é que funciona hoje? Se eu quiser contratar a Puzzle para atuar comigo, como é que funciona essa parte? Bom, nós temos os canais de rede social, Instagram, o próprio site, e hoje eu acho que o mercado, na verdade sempre o mercado de concreteira foi muito nichado, e é muito do boca a boca, da indicação. A gente recebe muita indicação de cliente, isso é fantástico, né? Você tem um cliente que gosta da solução, que enxerga valor no que a gente entrega, ele indica e vamos falar assim, a melhor pessoa para indicar. Mas existem parceiros comerciais, então é algo natural que vem acontecendo. A Puzzle, ela vem tendo um crescimento muito orgânico com essas indicações e acho que é o que é mais positivo para a gente, inclusive. Marcos, e o que é hoje um ERP dentro da concreteira? Eu posso dizer que a Puzzle, ela é um ERP? A Puzzle é um ERP, é um sistema de gestão que vai cobrir ali o controle de todos os módulos, de todos os setores da concreteira. Vai desde a parte de engenharia, elaboração de traço, todos os controles que a concreteira precisa ter no coração dela, que é a tecnologia do concreto, é a parte de engenharia. A gente vai para o comercial, para a operação, para o financeiro, toda a parte fiscal. É um sistema que consegue cobrir toda essa parte de gestão, controle e planejamento da concreteira. Ele é um sistema, então, bem robusto. Ele atende todos os setores dentro da concreteira. Consigo atingir todos os... Tá buscando mais alguma novidade? Como é que tá isso? Bem robusto, esse ano, se a gente for projetar, já vão passar, acredito que mais de 4 bilhões de reais na nossa solução. Bacana. Então, a confiabilidade que um sistema precisa ter para controlar todo esse valor financeiro, ela tem que ser altíssima. Toda uma estrutura, né? Toda uma estrutura. E o legal é que, igual eu comentei da questão da nuvem, o Puzzle já nasceu na nuvem. Eu tenho concorrente... Já veio da cloud. Já veio da cloud. Eu tenho concorrente que até hoje, então a AWS se posicionou em 2006, eu tenho concorrente que até hoje está fazendo migração de sistema de servidor local para a nuvem, em pleno 2026. Marcos, e hoje a nível Brasil, a Puzzle ela atende, não sei se pode falar, gente, mas quantos clientes ela está atendendo atualmente? A Puzzle atende quase todo o Brasil já, quase todos os estados, a gente está indo para quase 300 centrais de concreto.
Então, isso tudo, até um detalhe, em pouco mais de 3 anos desde o primeiro cliente. E a Superbeton foi o nosso segundo cliente. Então, em quase 4 anos, a gente já conquistou todas essas centrais, todos esses clientes, sempre pensando em evolução, sempre pensando em lançar novidades, novas tecnologias. Naturalmente, a Puzzle já vem trabalhando muito com inteligência artificial. A gente comentou dessas transições tecnológicas e a Puzzle ela sempre tenta ser pioneira em tudo. A gente vem implementando a inteligência artificial não só para ganhar eficiência no desenvolvimento. Eu até falo que ninguém programa, ninguém cria tantas soluções tão rápido igual a Puzzle. Isso é uma das coisas que conquista muito o nosso cliente. Primeiro porque a gente detém o know-how, entende a dor do cliente e depois transforma isso em um desenvolvimento ágil e que consegue gerar o valor que o cliente estava esperando. Que é o que hoje em dia as pessoas precisam, né? As pessoas precisam do problema, mas já serem solucionado. O mundo, ele tá vezes 3, né? Não tá mais nem vezes 2, tá vezes 3. E hoje, uma concreteira de 2010 por uma concreteira de 2026. O que você tem visto de diferente, e deve ter sido absurdo, né? Mas o que você viu e visualizou na parte de software que tem trazido para você, ó, antes era da pedra, né? Escrevia na pedra, e agora? Como é que tá essa tecnologia toda? Nossa, é absurda a diferença, Will. Quando eu entrei no concreto e depois naturalmente fui crescendo, eu cheguei a cuidar de mais de 30 centrais de concreto. Então eu que elaborava os traços de todas essas mais de 30 centrais. Era um caos. Eu levava, assim, horas e horas para poder atualizar esses traços no sistema. O que a Puzzle fez? Essas horas, por exemplo, se eu precisava atualizar todos os traços das 30 centais, era inexequível. Levaria mais de um mês. E hoje com a Puzzle isso é possível. Em questão de segundos, você com o nosso Puzzle Adjust, que eu vou comentar depois melhor sobre isso, em questão de segundos você consegue atualizar todos os traços de uma central, seja porque você tem uma variação de qualidade de algum material, seja porque você tem alguma variação de temperatura, isso tudo é feito em questão de segundos. A diferença é muito grande. O processo ficou muito mais rápido, muito mais 100%, muito mais prático, né? Como você falou, se a IA está para te ajudar, então além de você tira uma prova real com a IA, né? Vamos dizer assim. Ou não só mais prático, eu tinha que parar, às vezes, numa obra, parar onde eu estava, abrir meu notebook, fazer uma conexão do meu celular. Meu Deus, para fazer um acesso remoto. E só aí eu conseguia ali, às vezes, atualizar um traço. O Puzzle é 100% web mobile. Você faz tudo pelo celular. Você consegue daqui agora, se a gente pegar o meu celular, eu faço um carregamento lá na central da Superbeton pelo meu celular. Então eu consigo pegar o meu celular, sentar aqui, eu sou um concreteiro, trabalho na balança, eu consigo carregar o caminhão. Daqui mesmo, a automatização, então, de vocês é excelente. Excelente. Daqui, você atualiza um traço, você consegue executar literalmente todas as funções do sistema, desde uma baixa do financeiro, uma emissão de nota, de boleto, tudo você consegue fazer pelo celular. Então, os sistemas, eles ajudam a controlar bastante coisa dentro de uma concreteira. Então, facilitou muito até para a área e para a própria concreteira. Como você trabalhou diretamente, né? Para você ficou... Você vendo antes, vendo agora, mudou da água para o vinho, digamos assim. Da água para o vinho. Outra pergunta, Marcos, assim, voltado para o BIM. O que você teria para falar sobre o BIM? Porque, afinal de contas, é uma outra tecnologia, né? Uma outra situação que tem vindo aí. E uma curiosidade até, né? Eu mesmo tenho curiosidade. O que seria o BIM hoje, voltado para o software? O BIM é uma metodologia que precisa existir. Ele é como se fosse o banco de dados da obra. Então, a gente até falou do MCP lá atrás, uma tecnologia que vai fazer com que uma IA consiga conversar com a outra. Agora, pensa em uma obra. Eu tenho o BIM, que é basicamente esse banco de dados. Você consegue trazer, por exemplo, uma parede como uma entidade da obra, que você determina qual é o fornecedor, o custo, não só a questão visual. E aí, se você tem esse banco de dados e consegue criar essa camada, esse MCP Server, para que a IA consiga comunicar, você vai digitalizar toda a obra. Então, ele precisa existir, eu acho que ele é essencial para permitir essa comunicação da inteligência artificial com a obra e cada vez mais digitalizar todos os processos e ganhar
A agilidade e toda a escalabilidade, igual eu falei, que precisa ter. Então a gente teria o BIM, o software da Puzzle e mais a inteligência artificial. Digamos que seriam 3 ferramentas juntas para dar todo o suporte para a concreteira. Seria mais ou menos assim meu pensamento? Mais ou menos, viu? É isso aí. Você vai chegar uma hora de ter tudo interconectado. E a IoT? Ela já tá... A IoT, ela é realidade no canteiro? O que seria? Ela é algo novo? É outro sistema? Já que a gente está falando disso? É dentro do que a gente está falando. O IoT, ele é a internet das coisas. É você conectar softwares, hardwares, deixar tudo interconectado, comunicando tudo entre si. Então, imagina que legal o BIM com o MCP, comunicando uma IA e passando essa informação direto para o mestre de obra. Às vezes o mestre de obra no futuro vai estar ali com óculos de realidade virtual, olhando, por exemplo, um encanamento que vai bater na viga e vai precisar de algum ajuste, alguma adequação. A própria inteligência artificial já consegue comunicar com o BIM, reajustar todo o cronograma da obra, porque a gente sempre tem que falar em prazo, né? Que é a palavra difícil na obra, né? Prazo. Quando se fala em prazo é meio difícil, né? E aí você pensa, toda essa conexão, todo esse IoT, internet das coisas, conversando com a inteligência artificial, é um salto absurdo. É claro que nada acontece do dia para a noite. O mercado de construção civil, a gente sabe, ele é avesso a novas tecnologias, é um mercado mais atrasado. A gente tem muita variável dentro da obra. Você pega uma indústria, uma fábrica, seja uma indústria automobilística, ela é igual a um trilho de trem. Você tem só um caminho para ir, um caminho para voltar. A obra é uma loucura. Você tem inúmeros caminhos, inúmeras variáveis. Milhões de problemas acontecendo ao mesmo tempo. Milhões de problemas, pessoas que afetam o fluxo, geram mais problema. Então, pessoas, né? Pessoas. E você precisa ter tudo conectado para poder cada vez cercar melhor isso, trazer a tecnologia a nosso favor. Então, na sua opinião, então, automação reduz o custo? Reduz o desperdício? O que eu posso dizer quando eu falo em automação hoje? Sem dúvida. Eu vou dar até um exemplo da própria Puzzle. A gente conecta com automações que conectam direto com o hardware da balança. E se você for comparar, por exemplo, uma concreteira que trabalha sem automação, o desvio de pesagem dela vai ser muito maior do que uma concreteira que trabalha com automação. Olha o desperdício. A gente fala da questão de reaproveitamento. O Puzzle, ele refaz todo o cálculo de reaproveitamento de concreto de uma carga para outra. E, inclusive, eu falo que os nossos clientes pagam o investimento do Puzzle só com essa parte de reaproveitamento. Aí a gente fala na redução, né? Na questão do desperdício, na questão ambiental. Você começa a ter benefícios que a automação ela vai trazer essa otimização, ela vai trazer essa... E a segurança técnica também. Eu ia falar exatamente isso. Não só o desperdício, mas... Acaba tendo uma segurança na carga, né? Então, assim, além de ter toda uma credibilidade, não é carregado com carrinho de mão, gente. Não é carregado com carrinho de mão. É carregado com tecnologia, que é algo realmente importante para o concreteiro e para quem está recebendo todo esse concreto, né? Então, vai ser uma coisa realmente padronizada do jeito que o cliente pede, podemos dizer assim, né? Exatamente. Igual a gente falou. O Puzzle, por exemplo, ele tem uma automatização, uma automação que a gente denomina de Puzzle Adjust. São mais de 10 opções de Puzzle Adjust que existem. E só para exemplificar, a gente, por exemplo, tem um Puzzle Adjust por temperatura ambiente. Eu tenho uma API que pela localização da central, eu vou trazer a temperatura no momento do carregamento e o engenheiro já deixou automatizado o ajuste que precisa ser feito do aditivo polifuncional para que, por exemplo, no frio você consiga reduzir o polifuncional e no calor aumentar, evitando, portanto, que o motorista coloque mais água lá na obra e prejudique a qualidade do concreto, seja resistência ou promovendo manifestações patológicas, fissuras, coisas que ninguém quer ver. Então, a automação, além do desperdício, olha o retorno que ela traz, olha a agilidade e as garantias que ela consegue promover. Me diz uma coisa, como que hoje os dashboards aceleram, na verdade, a decisão?
O dashboard é uma sintetização das informações que a gente tem ali no banco de dados. Relatórios, posso dizer assim? Pode dizer, é um relatório, normalmente mais dinâmico, e é onde você consegue criar indicadores sintetizados, indicadores que a concreteira ou a própria construtora ou quem quer que use esses dashboards precisam ter para agilizar a tomada de decisões. Eu acho que o dashboard ele tem esse intuito, né? Trazer a sintetização das informações para ganhar agilidade nas tomadas de decisões. E a gente falou da IA. Quando a gente pensa em dashboard, fala-se muito em BI, o Power BI, plataformas de Business Intelligence. Eu acredito que agora com a IA, você vai conseguir criar dashboards instantaneamente, você não vai mais precisar ficar navegando, construindo aquela infinidade de dashboards. Você pode não só criar instantaneamente, como programar. Às vezes você quer um relatório semanal, mensal. Né? Cria um padrão específico do que você precisa. Cria um padrão, configura esse padrão e fala para a IA, eu quero que todo dia 1º você gere um dashboard com essas KPIs, esses indicadores, e você vai ter aquilo na hora que você acordar e abrir o seu puzzle, o seu sistema. O puzzle, viu, gente? Já tudo pronto. Os dashboards da puzzle estão aí, hein? Marcos, impressão 3D é futuro ou é hype? O que você acha sobre isso? Ela é o futuro. Eu vejo que, da mesma forma que a construção civil ela está mais atrasada em novas tecnologias, e foi até bom porque foi onde a Puzzle enxergou a oportunidade de entrar nesse mercado. Eu vejo que o Brasil também está um pouco atrasado. Então, eu tenho certeza que a impressão 3D ela vai vingar. Talvez em 2027, 2028, tem grandes construtoras já importando esses equipamentos. A gente pensa muito em prazo, igual a gente já falou, né? A tecnologia ela acelera esse prazo, você precisa encurtar esses prazos. É lógico que a gente também sempre pensa em redução de custo, e eu acredito que a impressora 3D ela vem daqui 2 anos e ela vai crescer cada vez mais nesse mercado. A Superbeton e as concreteiras, naturalmente, elas vão fazer a entrega dessa argamassa de alto desempenho que precisa ter para você poder construir através dessas impressoras 3D. Então, a concreteira não vai ficar de fora, inclusive, desse crescimento. Ela vai ser essencial, porque o concreto usinado é isso, é padronização, é um controle maior que a obra não consegue ter, e, com certeza, ela vai crescer muito, na minha opinião. Então, a gente pode dizer que a tecnologia ela veio para melhorar a qualidade do concreto para o cliente, para melhorar a solução da concreteira, que antes estava meio... Às vezes, alguns ajustes que precisavam ser feitos, padronização e processo, e também a garantia de todo o processo. Você consegue controlar de como ele sai da usina e como ele chega no cliente. Então, isso hoje a Puzzle consegue fazer 100%. Sem dúvida. 1000%. 1000%, gente, ó, 1000%. Então, o engenheiro mudou o papel dele, então, nessa situação? Mudou. Eu acho que, até usando como exemplo de novo a Puzzle e o exemplo que eu dei, você consegue trazer uma agilidade maior para o engenheiro através do sistema e permitir que o engenheiro agora consiga focar mais na gestão e não em ficar ali cadastrando traço, cadastrando as coisas. E até agora com a inteligência artificial mudou, vai mudar mais, porque o engenheiro ele vai passar a atuar mais com visão de médio, longo prazo e não com a parte braçal e operacional. Isso vai ficar para os sistemas, vai ficar para o Puzzle resolver. O Puzzle resolve essa parte de dados e o engenheiro entra com o know-how e a expertise dele cada vez mais. E é uma adaptação que eu acho que vai acontecer. E você acha que a equipe, você acredita, né, que a equipe está pronta para essa transformação? Porque quando a gente fala, a gente está falando muito de mudança, né? A gente está falando que está mudando, está mudando, está mudando. E você, Marcos hoje pessoa, acha que está pronta a equipe para a mudança? Como é que você está visualizando como CEO de uma empresa, trazendo tudo isso para as concreteiras? Olha, a Puzzle está super preparada. Eu vejo que algumas pessoas elas estão ainda remando contra.
Elas estão tentando mostrar que a inteligência artificial, ou mesmo a tecnologia em O pessoal geral... da resistência, né? O pessoal da O resistência. pessoal da resistência. Então, assim, algumas pessoas estão super preparadas, igual a Puzzle e a minha equipe. Eu vejo que outras estão realmente despreparadas e até remando contra, mas é algo inevitável. Você tem que acompanhar a tecnologia. A gente percebe que quem acompanha a tecnologia, a Superbeton é um exemplo disso. Ela veio para a Puzzle, modernizou, trouxe tecnologia e agora é a maior concreteira aí de Santa Catarina. E essa tecnologia, essa resistência, perdão, como que você faz para quebrar essa resistência? Porque hoje, por exemplo, acaba que você leva a Puzzle a nível Brasil. E se você tem, como é que você faz para quebrar com o cliente? Tem algum segredo? Com o cliente e com o próprio colaborador. Eu penso que você tem que mostrar o benefício. Você tem que mostrar como é o colaborador sem a tecnologia e com a tecnologia. Você está potencializando as habilidades dele. Então, o colaborador ou mesmo o cliente somado à tecnologia, você potencializa isso, mostrar esse benefício para ele, entendeu? Então, eu acho que esse é o caminho, é tentar mostrar que não adianta remar contra, você tem que ir a favor da tecnologia e ela vai te trazer, né, melhorias diversas, escalabilidade para tudo que você faz. Então, se você conseguia fazer X, com a tecnologia você vai fazer 5x, 10x. E como que a gente treina pessoas tradicionais? Porque assim, quando você implanta um sistema dentro de uma concreteira, você tem também a resistência de toda essa situação, né? Mas já foi definido que vai ser a Puzzle, por exemplo. Como que você, Marcos, você Puzzle, treina essas pessoas lá dentro? Cada usuário tem um perfil. É até engraçado. O Puzzle, para quem for entrar e marcar uma apresentação com a gente, já percebe de cara que é um sistema fácil, intuitivo. Então, a curva de aprendizado com o Puzzle ela é muito menor do que com qualquer outro sistema. Mas cada usuário tem os seus desafios, as suas dificuldades. A gente tenta explicar e capacitar aquele colaborador de diferentes formas. Às vezes, fazendo o fluxo junto com ele, outros só de assistir um vídeo já conseguem, e tem aquele usuário que vai navegando e aprende sozinho. Então, vai muito do perfil de cada pessoa. Você acha que vai chegar um tempo onde a IA vai tomar a decisão da obra? Ou você acredita ainda que o engenheiro ele vai ter o papel de dizer, não vamos colocar essa parede aqui? Essa é uma pergunta legal. É uma pergunta bem capciosa, né? Porque... Eu não vou gerar tanta polêmica, mas eu penso o seguinte, é uma transição, igual a gente vem falando. Toda tecnologia passa por transição. Eu acho que tudo que a gente está falando aqui não vai acontecer do dia para a noite, são anos de transição. Então, o que eu vejo é que de 0 a 5 anos, mais ou menos, a gente vai pedir para a IA dashboards, relatórios, indicadores, informações que a gente precisa para tomar decisões. Esse vai ser o primeiro passo. Em sequência, a gente vai passar a ensinar para a IA o que a gente vai fazer com essas informações. Então, eu tenho um dashboard, eu criei analytics, criei informações, e agora o que eu faço com essas informações? Quais decisões eu vou tomar? O meu preço, ele caiu, a minha margem caiu ou subiu, o que eu vou fazer com essas informações? Então, de 5 a 10 anos, os engenheiros, as pessoas vão ensinar para os sistemas a começar a tomar decisões. Então, de 10 a 15 anos, eu acredito que a gente vai ter uma virada de chave bem grande, onde a tecnologia e a IA estariam tomando decisões sozinhas, talvez não 100%, mas eu diria que mais de 90%. Então, daqui a 10 anos, em vez de estar o William e o Marcos, tá as duas IAs aqui no Pode Comer. Marcos, e o que falta para a construção ficar 100% digital? Se você dissesse assim... Olha, acho que está faltando isso para realmente ficar digital, mais tecnológica, né? Porque você está desenvolvendo cada vez melhor um software com vários módulos para alcançar tudo que hoje uma concreteira precisa, né? A gente tem que tentar quebrar essa barreira que a gente falou. As pessoas precisam entender que não adianta remar contra e você vai ter tudo conectado.
Na minha visão, é algo inevitável, vai acontecer. Para alguns setores, eu vejo que já acontece e até muito mais rápido. Para a construção civil, por ela ser mais avessa a novas tecnologias, isso pode demorar um pouquinho mais, mas vai ser tudo interconectado. Igual eu comentei, você vai ter o MCP do BIM conectando direto com a obra para tomada de decisões rápidas, encurtando o prazo. Igual a gente falou, o prazo é extremamente importante, não só para a concreteira, mas para a obra. Senão, você vai fazer um investimento de milhares ou milhões de reais em uma obra, você espera um retorno. E você vai avaliar, eu vou alocar esse dinheiro numa renda fixa ou eu vou alocar numa obra que em X meses ou em X anos vai estar pronta e eu já vou conseguir ter o retorno daquele dinheiro. Se tudo não tiver interconectado, você vai perder eficiência, você vai perder prazo. E a tecnologia, ela tem esse objetivo, é encurtar prazo, reduzir custo e sempre pensando em escalabilidade, é fazer mais com menos. E não adianta ter Ferrari com piloto de Fusca, né? Não vamos usar essa frase aí, né? Não adianta eu ter uma empresa e não ter um sistema de software que vai dar todo esse processo aí que você faz. Podemos se dizer assim, né? É bem aí que entra o puzzle, né, Will? E quem não investe hoje, Marcos? Então, hoje eu não invisto hoje em software, hoje a minha empresa ela não atua, então quem não investe hoje, será que sobrevive, Marcos, com isso no futuro? Porque a gente está falando aí, Marcos, de 5, até mesmo de 2 anos, vamos por assim. Mas e quem não investir em software, não se atualizar, não melhorar, você, Marcos, acredita que sobrevive? Com certeza não. Quem não investiu nem está aqui para contar a história, tá, Will? E certamente quem não investir não vai estar lá na frente para continuar contando história. É igual eu falei, a tecnologia é inevitável. Senão ninguém usava. E você vê que existe uma migração cada vez maior. Construtoras, concreteiras que saem na frente, que conseguem modernizar, enxugar o processo, reduzir custo, elas certamente criam uma competitividade muito maior perante os concorrentes dela. Então, até lembrando aqui, você pega, por exemplo, uma empresa que espera o concorrente tomar uma decisão, modernizar para correr atrás, ela está morta também. Você não pode esperar, você tem que sempre tentar estar à frente, sempre tentar fazer algo diferente, fazer algo que o mercado precisa, e a tecnologia ela ajuda muito nisso. Você vai conseguir estar sempre à frente com a tecnologia, isso é sem dúvida. A gente falou de tecnologia, mas eu tô com uma pergunta aqui na minha cabeça desde quando a gente começou o bate-papo. Quando você se tornou CEO da Puzzle, você esperava que a Puzzle chegaria onde chegou? Eu tinha certeza. É claro que a gente imagina os desafios. Igual eu falei, foi tudo muito natural. A gente sabia que existia tecnologia para ter sistemas melhores que não existiam. Então, eu comecei a construir a Puzzle. Claro que apareceram vários problemas, vários desafios, todo mundo tem problema, mas eu tenho um lema, Will, que é o seguinte: um problema não resolvido é uma oportunidade perdida. Tem cliente meu que às vezes acha que está me passando um problema, pô, você deve ficar de saco cheio de receber esse tanto de problema. Pelo contrário, eu enxergo como uma oportunidade, porque ele tem o know-how. Eu estou lidando com clientes que atuam no concreto ou na obra, eles têm o know-how. Eles estão me passando uma dor, eles estão me passando um problema que para mim é uma oportunidade de melhorar o nosso sistema. E igual eu falei, a gente faz isso rápido como ninguém. E como você já teve na obra, né, no canteiro de obra, você também sabe a dificuldade que é deles, então você consegue sentir realmente o que eles estão pensando, né? Eu comecei no concreto em 2010, carregando saco de cimento, carrinho de areia. Eu fazia todo o processo braçal, claro, sempre olhando para a parte teórica também. Mas eu sei fazer toda a parte prática. Eu rodava traço, eu fazia retífica, rompimento de corpo de prova, e fazer essa parte prática e ao mesmo tempo aprender a teoria foi o que me fez chegar até aqui junto com a Puzzle. E eu consigo conversar de igual para igual com os clientes.
entender mais fácil as dores, as necessidades dele. Sempre fui fascinado por tecnologia. Eu construía, igual eu te falei, os sisteminhas em Excel. Foi tudo muito natural. E à medida que a gente implanta ali no primeiro cliente, eu falo isso até com alguns amigos que às vezes vêm me perguntar: Marcos, eu estou querendo lançar um sisteminha, estou querendo fazer algo. O que eu falo com ele? Se você encontrar um cliente, que enxerga valor na sua solução, pronto, você já validou sua ideia. A diferença de você ter o segundo, o terceiro e começar a crescer são os ajustes, são os problemas que você tem que resolver, que vão gerando novas oportunidades. E à medida que cada problema que você resolve é uma oportunidade de você já mostrar para um outro cliente. Então, a dor ela é igual normalmente dos mercados. A gente que atua no concreto, quando eu resolvo uma dor de um cliente, eu vou para outro, ele tem a mesma dor às vezes. E eu já tenho aquela solução pronta. E isso daí vai... Já está dentro de casa, né? Posso dizer assim, já está em casa, já sabe como tem que atuar. Bacana. Marcos, se hoje você não fosse engenheiro de software, esquece essa parte. O que você faria da vida? Nossa, que pergunta difícil, hein? Eu imaginei, porque você que não trabalha com software, só vocês veem só o mundo de software, né? Só consegue se visualizar nisso. Mas se você não pudesse fazer isso hoje, o que você faria? Quando eu formei no ensino médio, eu não sabia muito o que eu ia fazer. Então, eu comecei a engenharia civil, me arrisquei na engenharia civil sem saber se era algo que eu ia gostar. Arrumei um emprego para entrar numa concreteira. E eu acho que é tudo muito natural. Você começa a trilhar aquilo que você tem mais aptidão, não só o que você mais gosta, mas você vai se encontrando. Então, você pega, por exemplo, eu comecei no concreto, hoje eu tenho uma empresa de software. É natural, você é tendencioso a ir para o caminho que você é melhor e o que você mais gosta. Então, mesmo que eu tivesse, por exemplo, começado em supermercado, eu tenho certeza que eu ia ser direcionado para criar uma tecnologia que agilizasse o processo daquele supermercado e, de repente, eu ia estar com a Puzzle, uma empresa de desenvolvimento de software. E acabar levando para software, que é o que você tinha já em mente. Né? Eu acredito muito nisso. E você acredita que o seu filho, quando crescer, for mais velho, vai seguir o caminho do pai? O que você acha disso? Nossa, mais uma pergunta difícil, mas... Esse é o objetivo do Pode Com Eu. A gente conseguir tirar de você, extrair o máximo possível, Marcos, porque aqui a gente quer saber realmente os bastidores. Eu acho que está tão longe, ele vai completar 3 anos, é muito difícil. Mas o pai quer que ele seja engenheiro de software, né? Nossa, eu não saberia falar assim, o que eu espero. A gente pensa sempre no nosso filho, que ele seja feliz, é o principal. Até essa questão de qualidade de vida é uma preocupação que as pessoas vêm cada vez mais tendo. Então, o caminho que ele escolheu, eu vou apoiar. E como a Puzzle é uma empresa de desenvolvimento de software, tudo vai estar interconectado, é o IoT. Você vai ter tecnologia para tudo. Ele pode ir para o caminho que ele quiser e ainda assim... utilizar a Puzzle para melhorar, para otimizar os processos, seja o que ele escolher fazer. Bacana. Marcos, e agora para a gente finalizar esse bate-papo que foi incrível, se você tivesse que dar um recado para uma empresa que está começando nesse caminho de software, alguém que está dando esse passo, como você deu lá atrás, para construir uma empresa, o que você diria para a empresa? Olha, o primeiro é que se ela não tiver a Puzzle, ela já está atrasada. Ela vai estar sem competitividade no mercado. Então, eu diria que ela tem que procurar modernizar, tem que procurar não olhar só para ela, é olhar para conectar tudo que envolve aquele ecossistema, seja da empresa que for. Às vezes a gente tenta fazer tudo, mas você tem que focar no que você é bom. É igual a Puzzle. Hoje eu não atendo supermercado, não vou atender, eu não atendo padaria, também não vou atender. A gente é bom na parte de construção civil, é concreteira, é todo o nicho que eu te falei. E a mesma coisa toda empresa deveria fazer, é focar no que ela é boa. E o que ela precisa, mas não é tão boa? Você vai encontrar soluções, vai encontrar parceiros, vai conectar os sistemas
vai criar o seu MCP para possibilitar essa conexão. Tem gente que, às vezes, quer ter tudo. Na época, por exemplo, que eu comecei a Puzzle, eu pensei em desenvolver só o módulo de engenharia e conectar com o meu concorrente, mas ele era super fechado, ele não queria essa abertura. E aí ele ganhou um concorrente, eu tive que... Aí ele ganhou a Puzzle como concorrente, né? Ganhou a Puzzle como concorrente. Bacana. Marcos, e deixa eu te fazer uma outra pergunta. Para os teus clientes, se você tivesse que dar um recado, além de agradecer, é claro, o que você diria para eles que começaram e acreditaram até mesmo, porque a Puzzle ela cresceu juntamente com eles e vice-versa, foi uma troca, né? O que você diria para quem está vendo esse vídeo hoje, está assistindo? Olha, eu diria que a Puzzle ainda tem muito mais para mostrar, muito mais para desenvolver. A gente está trabalhando em soluções muito grandes e essas soluções grandes levam tempo. A gente não está ficando para trás em nada, pelo contrário, igual eu falei, a Puzzle ela sempre pensa em estar um passo à frente e a gente está trazendo novidades que vão aumentar muito mais a rentabilidade deles, otimizar os processos, ajudá-los a controlar melhor. Eles sabem que a Puzzle é um sistema flexível que permite a customização, permite a adequação à realidade de cada concreteira. Mesmo concreteiras de mesmo porte, elas têm formas diferentes de trabalhar. E a Puzzle, o legal é isso, ela permite que concreteiras com realidades diferentes consigam ainda assim usar o mesmo sistema e com as novidades que a gente está para lançar, isso vai aumentar. Com a inteligência artificial, eles vão conseguir customizar ainda mais, eles vão conseguir criar os dashboards que a gente comentou, criar indicadores que eles enxergam que são mais rentáveis, que são mais fáceis para eles tomarem decisões, tudo de forma personalizada. E isso vai acontecer, vai existir essa transição inicial, onde eles vão criar os indicadores e depois vão ensinar quais são as tomadas de decisões que eles querem que o Puzzle faça a partir desses dados. E a sua equipe? Você falou de família, você falou de clientes, de várias pessoas. E a sua equipe Puzzle? Como é para você? Porque, assim, afinal de contas, esse meio de software é bastante coisas, né? Então, assim, são bastante engenheiros, engenheiros da parte de software, bastante informações, né? Que buscam para se atualizar e levar para o cliente. Como é que tá? Como é que é a sua equipe com tudo isso? Como é que você alinha isso com a sua equipe para buscar sempre novidades e atualizar os seus clientes? A Puzzle ela está crescendo muito rápido, muito. Eu tenho uma fila de clientes para implantação. A gente está sempre tentando antecipar esse crescimento no sentido de trazer uma equipe cada vez mais preparada. Eu tenho 5 engenheiros que já atuaram muitos anos no concreto. A gente tem uma equipe grande de CS. Só esse mês eu contratei 3 novos integrantes para a parte de atendimento, de CS. E eu tenho uma equipe de quase 15 desenvolvedores operando junto com a IA. A gente estava com vagas abertas para novos desenvolvedores e quando veio a IA, naturalmente eu consegui escalar muito mais do que esses novos desenvolvedores que eu estava para trás. Aí a briga ficou entre a IA e os desenvolvedores. Eles ficam brigando entre eles ou é só um ajuste de conhecimentos? Podemos dizer assim? É o que eu falei, a IA, a tecnologia, ela potencializa aquela pessoa que é muito boa no que ela faz. Ela complementa a experiência. Então, um desenvolvedor meu que conseguia fazer X, agora ele consegue fazer 5X. Então, se um desenvolvimento levava 5 meses, agora ele fica pronto em 1 mês ou menos. A ideia não é reduzir a equipe, mas a gente não precisou aumentar e ainda assim conseguiu escalar esses desenvolvimentos. É igual eu falei, são desenvolvimentos muito grandes que a gente está trazendo e demandam tempo, mas eles vão começar a aparecer em breve. A gente, inclusive, vai estar lá na Concrete Show. Vai ser nosso primeiro ano de Concrete Show. A Puzzle, ela sempre deu um passo de cada vez. A gente sempre olhou para o cliente, olhou para o produto, para o sistema, para o que precisava ter. E agora, só esse ano que eu estou investindo mais em marketing, investindo mais em mostrar o que a gente criou para o mercado. E, de novo, com a IA,
A Puzzle vai lançar novas tecnologias que vão... Já tem novos módulos para vir, então? Já tem alguma coisa em mente? Algo que tu pode soltar agora, só como spoilerzinho? Só porque agora a gente tá na curiosidade? Não dá para soltar o que vai ter, mas é lógico que é voltado para IA e para tudo que a gente conversou, tanto modernização, escalabilidade e automatização. Então... A gente vem chegando com essa entrevista no fim. Marcos, eu vou deixar para você um presente do nosso patrocinador oficial, Super Berton, patrocinando aí, gente. Uma agenda para você anotar os seus novos clientes. Opa! E uma caneca para um belíssimo café com a gente aí. Obrigado. Marcos, só tenho que te agradecer por esse bate-papo. Obrigado por ter vindo. É sempre um prazer conversar com pessoas com conhecimentos que vão agregar muito. A sociedade precisa, acho que o mundo está totalmente voltado para a tecnologia, como você falou. E futuramente não podemos ser substituídos pela IA, né? É isso aí, Will. Muito obrigado, eu que agradeço. Tanto a Super Beton, patrocinador, nosso cliente, que, igual eu falei, tenho muito orgulho. E a gente vai crescer junto. A Puzzle ela vai continuar crescendo, vai continuar modernizando e com a ajuda de todos os nossos outros clientes. Acho até legal falar, a Puzzle ela tem a terceira maior concreteira do Brasil em número de centrais, mas ao mesmo tempo eu tenho um cliente que tem uma central, opera com 2 caminhões betoneiras e o próprio dono opera todo o sistema. Entra no que eu falei, ela atende toda a realidade do pequeno, do médio, do grande, e a gente está aqui para gerar valor. A gente está aqui para somar, para trazer a tecnologia, para potencializar o que cada um de vocês sabe fazer de melhor. Usar o know-how da concreteira, da obra, de quem quer que seja, através das nossas soluções. E mais uma vez, nos bastidores de obra com o Pode Com Will, aqui você pode. Pode com Will.